Boa tarde a todos, mais uma vez. Eu estou aqui conversando um pouquinho sobre a carta 3, a carta do navio, no Petit Lenormand, no baralho cigano. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Quem está por aí? Galera, por favor, deem alguma curtida ou algum comentário para a gente poder saber que está gravando. Bem, como isso vai ficar aqui registrado, hoje eu tive vontade de falar sobre a carta do navio. Passei ontem, fui ver as Olimpíadas, apesar de todas as críticas às Olimpíadas de exclusão, como a gente chama aqui, devido a todos os... a todo o contexto que envolve, né? Mas eu dei um pulinho no Boulevard Olímpico, que é lá na Praça Mauá, aqui no Rio de Janeiro, no Porto, e no caso do Porto, e tava um navio enorme parado, chamado Gateway Norway, um navio, um transatlântico turístico norueguês parado, com mais alguns outros menores atrás, e quando eu vi a dimensão daquele navio, assim, sabe, com andares e andares e andares de cabines, próximo ali aquelas alas dos países e tal, e me fez assim, me remeteu muito aqui para a carta 3. Eu falei, cara, eu tô afinzão de falar sobre a carta 3. É uma das cartas que eu gosto muito de discorrer, de falar sobre a simbologia, até porque como bom sagitariano e homem que viaja direto, né, eu tenho bastante afinidade com ela. Ela fala, eu encontro muita identidade nessa carta. Então, assim, eu acho que, primeiramente, a gente precisa olhar para a carta e tentar entender o que ela realmente significa, né? E o significado da carta, ele tem uma direção. O que acontece na literatura de tarô, de cartomancia e tudo mais, são as pessoas saírem atribuindo significados aleatoriamente, e muitas vezes esses significados eles não estão de acordo com a própria proposta simbólica da imagem, né? E aí dizem assim, justificam como? Ah, no meu jogo deu certo, então é isso. Cara, não rola. Porque o seu jogo deu certo, quer dizer que no seu jogo deu certo, não quer dizer que signifique isso. Uma vez que o oráculo, ele funciona por convenção, né? Você tem uma relação inconsciente com seu sistema simbólico, você atribui sentidos e valores a ele, e na hora da leitura acaba que esse significado prevalece, né? Esse significado ele acaba se tornando presente no seu jogo, mas isso é uma questão pessoal, não pode ser coletiva. Então, outro ponto de erro também são associações muito superficiais, de impressão rápida da coisa, onde você pega qualquer palavra aleatoriamente, joga ali, tá bom, e toca o barco para frente. Na prática, isso pode até funcionar. Porém, quando você for aplicar isso no estudo, quando você for ensinar isso, não vai acontecer. E, além disso, acabar limitando, né, a dimensão simbólica dessa carta e impedindo que você consiga tirar dela todo aquele muito que ela tem para oferecer. Então, a gente tem primeiro ponto que a gente tem que considerar no Petit Lenormand é entender que esse baralhinho que está aqui, essas imagens que estão aqui, elas não foram criadas inicialmente com uma proposta oracular. Elas eram um jogo, então foram escolhidas aleatoriamente como elementos que representariam o cotidiano, a vida das pessoas, e elas serviriam de casas para um jogo, que no caso é o jogo da esperança, né? Posteriormente sendo colocadas por um oráculo. Então não tem nenhum pensamento místico ou mágico aqui não. A gente vai ter que trabalhar realmente essa questão de imaginário social e tudo mais. Tanto que no jogo da esperança, quando você sai na carta do navio, que é a carta 3, a sua peça que você está jogando, ela avança para a casa 12. Porque dizem o seguinte, o navio é a carta da viagem, então se você cai nela, você vai avançar para os pássaros, que são os elementos que têm o nome das ilhas que o pessoal passa férias, que é as Ilhas Canárias na Europa, um destino muito comum nas férias de verão. E o olhar, né, um símbolo que está dentro do sistema simbólico, no caso oracular aqui, né, ele vai ser criado a partir de todos os valores da cultura e do tempo onde ele nasceu. Então a gente está falando o quê? De um navio que está na Europa do século XIX.
Então, essa perspectiva, né? Essa perspectiva cultural, geográfica e temporal é que vai direcionar nosso olhar para essa carta. E nesse momento nós temos o quê? A gente está na Revolução Industrial, né, galera? Então, um momento de grande crescimento e expansão, onde você está criando, produzindo muito, né? Essa produção em massa, onde tudo começou a ser produzido em massa, ela vai gerar, vai intensificar o comércio e tudo mais. Então, a gente está vendo que por aí já está dando uma oportunidade de entender um aspecto dessa carta, que é seu aspecto comercial, né? de produtividade, financeiro, de ganho de grana. Vamos dar uma olhadinha aqui também, já que a gente está falando de Europa, buscando aí dentro das possibilidades simbólicas do navio o seu contexto cultural e histórico. Vamos olhar aqui, ó. Olha aqui, gente. O navio das caravelas, né? O navio da expansão marítima europeia que se deu ali com Portugal, Espanha, França, Inglaterra. E eu peguei um textinho simples de um site de educação aqui na internet, que eu acho que sintetiza muito o conceito, assim, né, o cerne, o conceito dessa carta. Que ele fala da seguinte, ele tem a seguinte colocação, né? A expansão marítima europeia, processo histórico ocorrido entre os séculos XV e XVII, contribuiu para que a Europa superasse a crise dos séculos XIV e XV. Através das grandes navegações, há uma expansão das atividades comerciais, contribuindo para o processo de acumulação de capitais na Europa. O contato comercial entre todas as partes do mundo, Europa, Ásia, África e América, torna possível uma história em escala mundial, favorecendo uma ampliação dos conhecimentos geográficos e o contato com outras culturas. Cara, isso nos remete exatamente ao quê? Nós pelo menos temos dois tipos de navio que a gente conhece, né? Olhando esse navio, essa caravela aqui, né, que chama caravela portuguesa e tal, a gente vai ver as expansões, mas atualmente, atualizando esse símbolo, você vai ter o cruzeiro, né, que é um navio que vai levar você para passear, de turismo, né, e o cargueiro, que é o navio que vai transportar mercadoria de um lado para o outro. Óbvio que também vai ter um navio de guerra, mas ele não vai entrar ainda nesse contexto, ele vai ser mais uma combinação do que uma carta em si. Então você percebe o quê? Qual a função desse navio, né? Essa função desse navio é promover o turismo e o comércio. A gente está vendo que essa carta ela vai ter um aspecto econômico muito grande. Ela vai potencializar tudo aquilo que tem a ver com dinheiro, tudo aquilo que tem a ver com troca, troca grande, né? Tudo aquilo que tem a ver com grandes quantidades, uma vez que o navio ele é um veículo coletivo e é um veículo de transporte de muito volume. Não é você botar algo na mala, ou enviar pelo correio numa caixinha, ou enviar até uma caixa. É o local é o veículo que transporta todas as grandes caixas, né? Então ele vai ter esse aspecto muito grande de quantidade, né, e de valorização e de crescimento, botando ele com uma força muito grande na parte material, econômica e tudo mais. E esse navio, como ele está ligado à expansão, né, vocês veem logo que a carta do navio, quando se sai no jogo, vocês veem nos manuais, ela é a mudança, ela é a expansão, ela é o crescimento, expansão por isso. Ela está elevando além. Esse navio, né, tanto na sua versão turística como na versão comercial, ele está cruzando fronteiras. E quando ele cruza fronteiras, ele está levando algo para longe. Então a gente percebe que nessa carta eu tenho o aspecto de distância. Algo que é longe, algo que está longe, que eu preciso andar muito, ou seja, que a pé eu não consigo fazer. Esse era o conceito de longe para a Europa medieval, moderna, que aquilo que eu não conseguia fazer a pé era o que era considerado longe. Então o navio ele tem essa característica de levar a gente para longe. O navio é aquele que cruza as fronteiras, por isso que ele expande, ele vai além. Quando você tem um limite estabelecido e essa carta ela se apresenta, ela está mostrando que existe a capacidade de eu conseguir transpor esse limite, porque esse veículo ele foi preparado para isso, a função dele é transpor limites.
quando ele está cruzando as fronteiras, nos levando para o desconhecido, né, que futuramente se tornará conhecido. Então essa carta ela vai fazer o quê? Ela vai nos ajudar também a superar obstáculos, superar barreiras, fazer com que nós consigamos ir além. Ela rompe recordes. É quando você está em casa com a sua mãe e de repente você arruma um bom emprego, você ganha um dinheirão. Suponhamos que o Zezinho terminou o seu curso superior de engenharia com 22 anos e imediatamente ele foi contratado por uma grande empresa que pagou para ele um salário de 23 mil reais com 22 anos. E ele morava com a mãe. Então, nesse momento, ele sai de casa e vai alugar o seu apartamento, vai tomar a sua vida, ele vai viver uma nova experiência num outro lugar distante, né? E isso está ligado à carta do navio, porque ele acabou se expandindo, se emancipou. Hilda, vou sim. Ele se emancipou e acabou proporcionando esse crescimento. O navio está vindo agregando. Essa carta dificilmente ela subtrai, ela agrega. Tanto agrega em questões comerciais como em questões culturais. Sempre converso, meus alunos sabem disso, tem até alguns assistindo aqui a nossa transmissão. Nesse quesito de cruzar fronteiras, de ir para longe, imaginem você buscar ir até um lugar que você não conhece. Quem já foi, a primeira vez que uma pessoa viaja para o estrangeiro, esse é sempre o exemplo que eu dou, né? Você tem as suas referências de acordo com o ambiente imediato, né? O ambiente que você vive. Isso vai te ajudar a construir seus valores e você vai entender o mundo a partir dessa perspectiva. Quando você vai para a Europa, por exemplo, que você chega lá e vê um outro clima, um outro relevo, uma outra cultura, uma outra educação, você está vendo um mundo novo na sua frente, né? Está vendo tudo que está novo. Assim, meu Deus, aquilo te mostra que o mundo tem muito mais perspectivas e possibilidades do que você pensa. Isso te dá um novo referencial. Esse referencial, ele expande seu campo de visão, te apresenta novas perspectivas. Então, quando você ele te mostra um mundo que você não conhecia. E isso não para por aí. Quando você retorna, né? Quando você retorna para a sua origem, que você observa tudo aquilo que você via antes, você já começa a ver defeitos que você não via, e você começa a ver qualidades que você não enxergava, porque a sua perspectiva de mundo acabou sendo ampliada. Então o navio, quando ele cresce, expande, ele também está mostrando que ele expande em termos de perspectiva de vida. É a cabeça que se abre, porque ele promove uma troca de experiências e uma troca cultural. Um açaí, que aqui é barato, se você leva para a Alemanha, ele vai ter um valor muito grande. Então, ele acaba aumentando o valor comercial de algo quando esse algo se torna exótico, quando ele é levado para um local distante, que é a função do navio. Então ele amplia o seu valor, né? Ampliação do valor através da exclusividade ou do seu caráter único ou de difícil acesso. E você acaba se confrontando com hábitos diferentes e formas de ser diferentes desses países que você vai levar essas mercadorias que você vai passear, e você passa a ver outros valores. Como é que como é que eu posso ter uma experiência pessoal disso? No momento que eu fui para a Europa e eu voltei, eu mudei um comportamento meu. E esse comportamento meu que foi alterado foi a visita na casa dos outros. Melhorou o som, pessoal? Quando eu estava aqui, eu chegava na casa de alguém, aparecia, tocava a campainha. A partir do momento que eu morei lá fora, eu aprendi a telefonar antes para saber se a pessoa estava em casa. E esse costume eu mantive. Eu nunca mais passo na casa de alguém sem ligar antes. Então houve um acréscimo, né, uma mudança dentro do meu comportamento por conta de uma vivência diferente. Eu estava com o dedo no microfone, gente. Eu estava tive uma vivência diferente. Aquilo me ampliou essas possibilidades de vida e acabei agregando esse comportamento para mim. Então o navio ele vem se colocar como uma carta de acréscimo. Ele está sempre agregando para poder fazer crescer. O crescimento faz agregar e o agregar faz crescer. Ele estabelece trocas, importação e exportação, não é? Troca de saberes.
Então, o navio, ele tem esse vínculo, ele cria esse vínculo, essa rota, né? E esse canal onde vai haver uma troca intensa, com um fluxo constante. Inclusive, a questão das expansões, né? Eu sempre falo, a Europa, o homem quando vai conquistando o mundo, surge na África, vai se expandindo por todo o mundo, né? Chega na Europa, e quando está lá na Europa, ele vai se expandindo até chegar onde? Nas Finisterras, que é a costa portuguesa e espanhola, onde é o fim do mundo, né? O limite do mundo conhecido. Ele vai até o fim, e não satisfeito, ele se estabelece nesse fim, e a partir desse fim, com espanhóis e portugueses, ele constrói uma frota naval, onde ele vai descobrir o mundo. Olha que interessante. Todos os aspectos expansionistas estão ligados à carta do navio. Então, ó, crescimento, troca, tudo aquilo. E a gente tem que ver que uma carta ela vai ter um comportamento diferente dependendo da situação que ela se coloca. Então, quando eu tô vendo uma situação que implica em um contato, que implica numa troca, a carta do navio ela se exalta. No caso de, por exemplo, uma relação afetiva, se eu tenho essa carta representando, vamos analisar essa questão de duas formas. Um sentimento. O que eu sinto pelo meu namorado? Eu sinto o navio. Eu sinto expansão, eu sinto troca, eu sinto acréscimo. Eu sinto aventura, porque o navio nos expande, o navio nos dá uma perspectiva diferente. Então, tem gente que está junto, que parece que quando está do lado dessa pessoa, tudo funciona. Você conhece coisas novas, você vai a lugares novos, a pessoa começa a falar com você, você começa a ver o mundo com outra perspectiva. Isso é uma influência navio na pessoa. Então, eu sinto essa necessidade de ir longe. Essa pessoa me estimula a buscar cada vez mais dela. Essa pessoa me estimula a querer ir além daquilo que eu já tendo agora, me estimula a intensificar a nossa troca, me estimula a querer cortar mais. É um sentimento muito bom, muito gostoso, onde eu, ao mesmo tempo que eu sinto que eu dou, eu recebo, aonde cada dia que eu tô com essa pessoa, eu descubro uma coisa nova que me agrada mais. Então isso é um navio no afeto. A gente tem que procurar encaixar o significado da carta dentro da vida afetiva, não tem mistério. Às vezes a gente dificulta as coisas quando a gente quer simplificar demais. O navio é isso, aquilo. Por quê? Como? Como que esse significado acontece? Agora, se eu vejo, por exemplo, eu falei de um sentimento navio, né? Se eu falar de uma relação navio, essa relação navio, que esse navio vai indicar como essa relação se estabelece, é uma relação estabelecida no crescimento. Então as partes só se unem enquanto há uma intensa troca e enquanto um ajuda o outro a crescer. Se uma das partes começa a falhar, não conseguir corresponder muito a isso e não se desenvolve, né? Que essa carta também fala de desenvolvimento, se ela não vai para frente, a relação tende a terminar, porque se não acompanha, não rola. Então, essa carta, em termos relacionais, mostra uma relação que acrescenta, que troca, um ajuda o outro, um arruma emprego para o outro, estimula nos estudos, ajuda a crescer. Um amigo meu teve um namorado que levou anos e ele teve um momento navio dessa relação, né, onde ele pagou a faculdade do namorado. O namorado se formou e se tornou professor da rede municipal junto com ele. E a relação sustentou em cima disso, dessa ajuda mútua, né? Dessa troca, onde acabou que eles começaram a trocar informações e experiências profissionais e a relação seguiu em frente. Isso foi uma relação que se colocou dentro da questão, dentro do limite simbólico, né, do navio. E como a Hilda falou aí, da questão espiritual, gente, fantástico, porque olha só, se a espiritualidade ela tem uma conotação transcendental, ela está aqui para quê? A espiritualidade ela serve para que a gente possa evoluir, crescer, não é? Ela anima o plano físico. Se a gente até observar uma perspectiva reencarnacionista, você vem nesse mundo para acumular experiência, aprendizado, através de ações. O que vai te fazer o que vai acabar criando a direção que você vai seguir numa próxima vida. Se essa carta ela fala dessa intensa troca,
desse agregar valores e ampliar perspectivas, é uma carta que ela indica intenso desenvolvimento espiritual, aproveitamento dessa vida, um contato direto com a espiritualidade, uma energia que flui muito, e é onde se essa carta ela mostra uma missão de vida onde alguém deixa um legado ou modifica a vida do outro, porque a tendência dela é de expandir, é de crescer, de fazer crescer através da troca. Então uma existência marcada pela carta do navio, ela vai trazer algo para essa vida e vai, ao mesmo tempo que ela vai, a partir desse investimento, que é o que essa carta significa também, ela vai levar algo dessa vida para outra, né? Então é uma carta muito favorável no aspecto espiritual, onde há um fluxo intenso de energia fluindo, há uma troca e um aproveitamento grande de experiências de vida. Tinha outro aspecto que eu estava sempre querendo falar e eu acabei esquecendo, gente. Agora eu não vou lembrar, eu fiquei com ele na cabeça o tempo inteiro aqui para falar e acabei. Vocês querem colocar alguma pergunta sobre a carta do navio? Eu estou aqui aberto para o que vocês quiserem saber. Esse vídeo vai ser curtinho, só para dar uma palhinha assim para vocês, mas a gente também tem esse momento perguntinhas aqui para a galera. Ele sempre estabelece em troca. Bom, qualquer coisa depois eu escrevo essa parte que eu acho que está faltando, que não estou lembrando qual é. Ah, José, ótimo, foi bom você ter colocado isso, José. Vamos falar do aspecto da saúde que o José Fernando falou. Antes de falar o que ele significa na saúde, eu quero também deixar aqui uma crítica em relação a esse significado que eu não sei onde começou, que se estabeleceu na carta 3, ele simbolizar a saúde. Não há nenhuma correspondência simbólica do navio com relação à saúde. Navio tem a ver com troca, comércio, viagem, turismo. Um amigo meu uma vez falou: mas são os fluxos do corpo. Os fluxos do corpo não descrevem a saúde. Saúde é um estado integral, de bem-estar integral, né, de compensação, de harmonia, que toca o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Inclusive, a visão de saúde que a gente tem quando vai fazer um jogo, ela é muito limitada ao corpo físico. Você fica procurando doença nele e acaba não vendo. Então, acho que essa carta ela não tem nenhuma ligação direta com a saúde. A carta, o símbolo universal da saúde é a árvore. E é nela que o símbolo de saúde se estabelece. Se essa carta fosse descrever a saúde, aí vem outro ponto. Como eu observo a saúde no jogo? Aí você vê uma carta do caixão, fala que é doença, você vê a carta da árvore, fala que é saúde. O olhar da gente, às vezes, se perde muito nisso. Primeiro, eu tenho que saber se eu estou querendo buscar o estado de saúde. Segundo, depois eu tenho que saber que parte do corpo que eu quero ver, que ela representa. E depois, que tipo de doença que ela pode representar. Lembrei. Até essa pergunta dela me fez lembrar o que eu passei lá. Vamos encaixar na saúde. Então, se eu represento o estado de saúde da pessoa, ela está bem. Está plena, não está havendo troca. Saúde é isso. O corpo, nossa fisiologia, né? Tanto psíquica quanto física, ela funciona, se estabelece em troca com o meio e com o próprio corpo. Você come, defeca, respira e é um processo de intensa troca para poder haver o funcionamento do corpo, esse engenho, esse motor que está ali. Então essa carta indica um excelente estado de saúde com perspectiva de crescimento e de melhoria. Se você está num quadro de recuperação, você vai ter uma recuperação vertiginosa. Você vai além do que você vai ter uma melhoria melhor do que você pensa. Se você trabalhando seu corpo esteticamente, você vai ficar melhor do que você pensa, porque essa carta leva além, né? Se você trabalhando seu corpo na academia, você vai ficar fortão, ou bonitão, ou definidão, o que quer que seja, vai emagrecer, sempre apontando para o direcionamento para você. Se essa carta representa uma parte do corpo, que parte do corpo que essa carta rege? Todos os sistemas de troca e todos os sistemas que implicam em fluxo, né? Então eu diria mais do que representar os canais, como as veias e artérias e também o sistema linfático, que está ligado aos caminhos, que são as vias por onde esses líquidos percorrem. O próprio barco ele indica todos os sistemas de circulação e troca que acontecem no nosso corpo. Não vou especificar porque não cabe a nós, cartomantes, conhecer a fundo a anatomia humana, apenas o suficiente para a gente poder identificar em que parte do corpo que há o problema. Nós não somos habilitados nem capazes de fazer diagnóstico. Quem faz diagnóstico é médico. E a Thelma falou que isso poderia ser
Viagem para tratar de saúde? Sim, com certeza. Você ir para longe para poder buscar uma cura para você pode significar sim. E aí, por conta desse fio, eu lembrei um outro aspecto que essa carta simboliza. Se ela está falando de superação de limites, né, de diminuição de distância, de tempo, através do percurso de distâncias, um barco ele diminui, ele pode até ser considerado uma carta lenta, porque ele tem um grande percurso a fazer, mas ele reduz esse percurso, o tempo desse percurso, por conta da natureza dele, que é essa, né? Transforma o mar, que é um obstáculo, numa via que ele vai seguir em frente. Por isso, ele é a carta que significa a tecnologia. O que é tecnologia? Uma vez num grupo de estudos do Facebook, perguntaram o que significaria tecnologia. E disseram que era a carta das estrelas. Quem tem esse olhar está pensando que tecnologia é nave espacial e guerra nas estrelas e naves espaciais. Não funciona. Uma colher é tecnologia. Foi o que eu falei para eles assim. Como é que vocês vão associar um graveto usado para poder tirar uma pedra do lugar, que é uma ferramenta, né, que é tecnologia, uma colher de pau ou um pão, um pedaço de papel? Tudo isso é tecnologia. Então, a tecnologia, ela é um conjunto de técnicas, tecnologia, estudo da técnica, que com a função de minimizar os esforços e maximizar os resultados. Né? Aqui eu minimizo esforços e maximizo resultados, porque eu estou tendo condições de ir além, e desse ir além ele vai trazer. Então, a carta do navio representa a tecnologia. E você falou que a tecnologia, Alex, é um conjunto de técnicas. E o que seria a técnica? A técnica eu entendo que é a carta do cavaleiro. No momento que ele sobe na montaria, que ele domina o cavalo e que ele utiliza o cavalo para poder obter um resultado, uma função específica, né, que tem a habilidade de lidar com esse cavalo, eu tenho o domínio de uma técnica. O cavalo sendo a ferramenta e o homem sendo a mão ou a pessoa que utiliza essa ferramenta. Então a relação do cavaleiro para o navio é de técnica e tecnologia, assim como o veículo individual no cavaleiro e o veículo coletivo no navio. E o navio ele também tem um aspecto que é pouco explorado, que é o aspecto de dimensão. O navio ele não mostra algo pequeno, ele amplia o tamanho daquilo que a gente tá vendo. Então, se você quiser ter um olhar, ter uma percepção de dimensão de algo, se a carta do navio sai, não é algo pequeno, é algo que tem uma dimensão razoável. Até porque ele é um veículo coletivo, portanto, ele foi feito para transportar muita gente ou muita quantidade de mercadoria. Então, ele tem essa capacidade de carga, né? E de tamanho também para poder agregar tudo isso. Sob direção, o navio está apontando. Olha, essa questão da direção também eu tenho algumas críticas a fazer, porque você, como no tarô, que tem um padrão simbólico a obedecer, no Lenormand você não tem um padrão simbólico a obedecer. Esse navio aqui está virado para cá, em outro baralho ele pode estar virado para lá. Mas como eu acho que nada se perde, você não deve ter isso como uma regra. Mas se no momento da leitura você olhar e a proa do navio estiver apontando para algum lugar e fizer sentido para você, olha para essa direção. O que eu acho que pode nos orientar nesse sentido do que aponta para quê é o número. Se eu tenho, por exemplo, 3 e 12, eu sei que o navio está indo em direção ao pássaro. Então, ele está apontando na direção do pássaro. Né? Se eu tenho... então, o que eu quero dizer com isso? Que a sequência numérica, ela vai dizer se a direção está indo para frente ou para trás. Observem a sequência numérica. Agora, a figura em si, eu acho que isso é muito mais intuitivo, é muito mais circunstancial. Vai depender do baralho que você vai estar utilizando, ponta de foice, direção de barco, direção de cegonha, de pássaro. Não existe uma convenção estabelecida para isso. Eu acho que nesse caso o número ajuda quando ele está mostrando uma sequência, e essa ordem sequencial ela pode indicar se está indo para frente ou para trás, né? Então, pessoal, é isso por hoje.
quis compartilhar com vocês essa questão do navio aqui, carta que representa as pessoas estrangeiras, as línguas estrangeiras, o comércio, a cabeça aberta, a troca cultural, né, os sentimentos de empolgação e de crescimento, o gosto pela aventura, o cruzar fronteiras, o ir além, né, a distância. Outra coisa, só para terminar. Algumas pessoas falam que essa carta significa saudade. Não discordo, mas eu queria fazer uma ressalva. Saudade é quando você tem falta de algo. Algo que você quer muito e não está próximo a você no momento. E você sente falta daquilo, isso é saudade. O navio, como a gente viu, ele tem uma tendência agregadora, ele soma, ele não subtrai. Para mim, saudade é o caixão, onde algo se foi ou algo está ausente, tem um esvaziamento, uma falta dentro da minha vida. Então o caixão é uma saudade por algo que não volta mais. E o navio, ele pode ser uma saudade por algo que está distante de nós, mas que não está fora da nossa vida. Existe apenas um distanciamento geográfico aqui, ou cultural, né, que promove essa sensação de falta, mas ele, como o navio vem e volta, existe no navio uma perspectiva de retorno. Então essa saudade ela é temporária, ela não é para sempre. Sacou? Então, pessoal, muito obrigado por terem participado dessa transmissão ao vivo e esperem que em breve eu volto com mais um momento desse pra gente poder promover essa grande troca aqui, tá bom? José, saudade é uma palavra que só existe só no Brasil, mas o sentimento de sentir falta de é algo universal, né? Sentir falta de, missing, longing, tem várias outras palavras que têm o sentido da saudade. O fato da língua portuguesa ser a única língua que tem uma palavra específica para esse sentimento, ela só mostra uma ligação cultural da cultura portuguesa com essa questão da falta. Mas você está longe de alguém e sentir essa distância, isso está presente em outras culturas. E o caixão é o que não volta mais, o navio é o que eu posso me deslocar, o que pode vir até mim. Beijo grande para vocês, pessoal. Tchauzão.